Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem preocupado demais, mas primeiramente muito obrigado aí, senhor que está junto com a gente, é uma honra estar de volta aqui no nosso Balanço Geral. Obrigado meu amigo Júnior Oliveira, que esteve à frente do Balanço ontem, muito bom, grande Júnior Oliveira. Nós que estamos também sofrendo por causa dessas síndromes respiratórias, e isso vem acontecendo com todo mundo, na nossa família aqui também não é diferente, nós temos muitos colegas que estão passando por isso. Ontem eu precisei me afastar porque eu estava muito rouco, mas hoje já está 100% não, mas já estou muito melhor, e agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua compreensão, amiga e amiga. Mas vem junto com a gente para fazer o programa junto aqui com o nosso Balanço Geral. E o assunto que evidentemente tem preocupado e muito envolve a saúde pública, envolve a síndrome respiratória aguda e também a baixa procura pela vacina contra a gripe em Uberlândia. De acordo com levantamentos que foram apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, infelizmente os números estão muito aquém, muito baixos. Deixa eu conversar sobre esse assunto com a minha amiga Débora Pérez, que está aqui junto comigo para trazer as informações no nosso Balanço Geral. E eu aproveito, Débora, só um minutinho, para perguntar para o senhor, para a senhora que está aí do outro lado. Tomou a vacina? Na real, tomou a vacina da gripe? Procurou uma unidade de saúde para tomar a vacina? Você sabe que, olha, o vírus está mais perigoso. Para você ter uma ideia, aqui na cidade de Uberlândia, né, Débora, foram muito pouco mais de 50% do público vacinado na nossa cidade, ou seja, um número muito abaixo. Mas a Débora tem todas as informações e chega com a gente ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. É bom ter você aqui com a gente, Débora. Bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. E é muito importante a gente fazer esse tipo de pergunta em casa, no trabalho. Se as pessoas que estão ali convivendo com a gente já se imunizaram. Eu já me imunizei, aproveitei um dia que inclusive eu estive em um ponto, não enfrentei nenhum tipo de fila, pelo contrário, fui muito bem atendida, foi tudo muito rápido e já consegui cumprir, então, com essa obrigação. Porque a gente tem que levar como obrigação, porque essa é a principal ferramenta que a gente tem para lidar com toda essa situação. Estou ao vivo conversando com vocês, direto aqui da Prefeitura, e vim em busca de mais atualizações, de mais detalhes para a gente compreender exatamente como é que está esse cenário aqui em Uberlândia. A gente que já está, há muito tempo nessa campanha, secretária, eu já agradeço muito a participação do senhor, agora que chegamos nos 50%. Muito obrigado por participar com a gente aqui. Eu agradeço o espaço, depois de muita luta, chegamos a 50% de cobertura. No entanto, alguns grupos prioritários precisam ainda melhorar a cobertura. Por exemplo, nossos idosos, nem chegamos a 60%. Lembrando que 50% é uma média geral, né? As nossas crianças ainda estão bastante atrás dos 90% que são a meta desejada, em torno de 38%, nem 40%. E nossas gestantes estão em 48%, próximo de 50%. Nós precisamos, então, alcançar 90% dessa população alvo, além de todas as pessoas que quiserem se vacinar. Outro dado importante é que o Estado ou o Ministério da Saúde precisa disponibilizar as vacinas. Hoje temos um estoque de 15 mil doses, né, que é suficiente para uma semana de vacinação de segunda a sexta. Então nós precisamos ter vacinas para poder ir até a população, fazer a busca ativa dessas pessoas e oferecer a vacina, tanto nas unidades quanto nos pontos fora das unidades, que tem sido o carro-chefe. As pessoas têm preferido, nesse primeiro momento, se vacinar fora das unidades, nos pontos que estão extramuros, que a gente chama. Então, temos que ter vacinas para poder oferecer à comunidade. Já solicitamos à Secretaria Estadual de Saúde, que por sua vez pede ao Ministério, que hoje a nossa quantidade é pequena, mas estamos mesmo assim intensificando os trabalhos de vacinação. Secretário, como é que está a situação na rede de urgência e emergência? A gente tem acompanhado também de perto toda essa realidade, a gente sabe dos esforços que estão sendo feitos para ampliar esse atendimento e facilitar ele em um tempo menor e levando, claro, mais segurança para a população. Qual que é o cenário que a gente encontra hoje? O cenário que nós encontramos hoje é um predomínio das doenças respiratórias. Nós temos uma alta demanda das nossas unidades, né? Os novos leitos que foram abertos aí para poder fazer as internações, eles estão cheios, né? Os leitos de transição entre as enfermarias e UTI também estão sendo bem utilizados. Os leitos de pediatria ainda têm 50% de vacância dos novos leitos.
Então tínhamos 28, abrimos mais 10, estamos já quase completando a lotação, além da população que procura nossas unidades, que é o ponto de referência para as pessoas que não têm convênio médico. Nós estamos nos esforçando para atender da melhor maneira possível, aumentando o arsenal médico de enfermagem e medicamentos, né? Porque as unidades elas têm algumas mais de 20 anos de construção. Elas são espaços físicos projetados e construídos há muito tempo, né? Que não são hospitais, são adaptadas para serem hospitais, né? E a gente está trabalhando essas condições dentro dos espaços físicos disponíveis, dentro da capacidade de atendimento para esses espaços, mas até agora estamos sob controle. Eu imagino que é muito difícil fazer esse cruzamento de informações para entender se as pessoas que estão indo até uma unidade de atendimento se imunizaram ou não. Mas é possível fazer um gerenciamento ali para entender qual é o público que mais tem buscado esse atendimento, tem passado mal? Nas unidades de saúde, Isso. o público adulto e as crianças, né? Principalmente as crianças, elas têm sido o nosso maior público nas unidades e as pessoas, os adultos jovens. Lembrando que os casos mais graves estão nas pessoas com mais de 60 anos, que infelizmente são acometidos pelas maiores complicações. Mas as pessoas, vamos chamar na faixa etária produtiva, nas últimas semanas, têm percorrido nossas unidades em busca de atendimento. Além das crianças, foi necessário redobrar a escala de pediatras desde o final de maio, que foi o nosso ápice de atendimento. Então continuamos com uma certa estabilidade, apesar de cheios, né? Mas nunca retomamos os números que a gente tinha de pacientes internados do início de junho, final de maio. Não foi aquela semana crítica, mas nós estamos conseguindo, né, acomodar os pacientes. Lembrando que as UAS, elas são a porta de entrada do sistema. Lembramos que dos 720 mil habitantes de Uberlândia, 75% não tem convênio médico. Então, cerca de 500 mil pessoas elas vão procurar nossas unidades, que é o acesso ao atendimento que elas têm são lá. Então, em períodos sazonais, de frio, de doenças respiratórias, né? E que a gente tem que atender esses pacientes, temos que internar nossas pacientes e estamos trabalhando para aumentar o número de leitos. Somente com o aumento do número de leitos hospitalares, teremos UAS mais vazias no futuro próximo. Então, essas inserções de aumento de leitos hospitalares, vai ter uma carência de leitos, por isso as pessoas ficam internadas nas UAS. Nós vamos aumentar os leitos hospitalares, abrir os leitos que estão ociosos no Hospital de Clínicas. Foi inaugurado um grande pronto-socorro, onde temos espaços para serem ocupados. Assim, essas pessoas poderão ter internação hospitalar, né? Quando eu digo aumentar o número de leitos do hospital, é claro que a gente faz um contrato novo, a gente repassa os valores necessários para a abertura desses leitos, né? Então, uma série de ações que culminam em aumento dos recursos repassados ao Hospital de Clínicas, mas que sejam disponibilizados mais leitos à população. Com mais leitos disponíveis à população, teremos UAS menos cheias. Mas enquanto isso não acontece, que depende de Brasília, EBSER, a Prefeitura está pronta a fazer uma nova pactuação com o hospital para o aumento do número de leitos. Mas enquanto isso não ocorre, nós temos que tratar da nossa população nas UAS. Perfeito. Secretário, só para a gente finalizar, a vacina está disponível em mais de 75 salas de imunização e ainda em outros pontos estratégicos aqui da cidade. Devido à carência dessas vacinas, o número reduzido, nós condensamos as nossas unidades no terminal central, no Cantinho da Saúde. Tão logo nós sejamos abastecidos por vacina, nós voltaremos às ruas. Por exemplo, no último final de semana, nós temos mais de 1.000 pessoas na Praça do Problema. Então, tão logo tenhamos vacinas disponíveis, estaremos na rua novamente. Só dependemos da chegada desses insumos para ir atrás da população no bom sentido. Muito obrigada, viu, secretário? É isso, Rafa. A gente continua, claro, acompanhando, torcendo para que esse número aumente cada vez mais. Está melhorando, mas a gente sabe que a gente pode mais e é claro que isso depende apenas de nós e a gente pode, com certeza, ajudar muito nisso, viu? Exatamente. Bom, Débora Pérez, ao vivo, secretária Denilson Lima, gentilmente ao vivo no Balan Geral, já no começo do programa, falando sobre esses números, sobre essa preocupação da Secretaria Municipal de Saúde em relação à vacinação e depois de tudo que a gente vem vivenciando com as síndromes respiratórias graves e principalmente nesse período onde as temperaturas estão mais baixas. Eu gostaria que a Débora continuasse com a gente, se por gentileza o secretário pudesse responder mais uns questionamentos, viu? Vamos aproveitar que o secretário está aqui, porque tem muita gente já perguntando, participando nas nossas redes sociais. Primeiro o seguinte, tem gente que faz aquele questionamento que a pessoa que toma a vacina da gripe, ela acaba tendo sintomas da gripe logo depois de ter tomado a vacina. É importante esclarecer sobre isso. Outra questão que a gente aprendeu em relação à Covid-19 e à pandemia, onde
onde a gente sofreu muito, que era aquele efeito rebanho a partir do momento que a gente tem um grupo muito grande vacinado. Isso acontece também em relação ao vírus da influenza? É legal explicar para as pessoas, para o pessoal compreender sobre isso. Fica à vontade, Débora. Perfeito, Rafa. Rafa está pedindo para trazer algumas perguntas para o senhor utilizar, claro, de toda a experiência que o senhor tem. Primeira delas, em relação a essa imunização. A gente sabe que os frutos, eles são colhidos apenas daqui 15 dias que a gente consegue observar um pouco mais desse cenário. E eu queria que o senhor comentasse também os efeitos. A gente sabe que o bracinho fica dolorido, mas é coisa rápida, não demora mais que 1, 2 horas, mas algumas pessoas têm alguns sintomas diferentes, mas que isso é normal. Isso é normal, isso é variável de pessoa para pessoa. Algumas pessoas são totalmente assintomáticas, outras pessoas têm uma febre leve, pode ter até sintomas gripais, pode ter dor no local da picada, mas isso são sintomas pequenos e transitórios. Aproveitando a sua oportunidade, e você tem me perguntado no início, a resposta para a audiência pública é que o Pernambuco precisa de mais leitos hospitalares. Precisamos abrir novos leitos para a internação das pessoas. Só assim as UAS deixarão de estar lotadas. UAS não são hospitais, são improvisados no atendimento ao público, conforme eu já disse. E, por exemplo, se o hospital nos fornecer mais leitos, é claro, mediante contratualização, não teremos UAS lotadas, teremos menos pacientes internados, menos pacientes aguardando transferência. Então, a resposta à audiência pública é a abertura de mais leitos hospitalares de internação. Então, justamente o que nós estamos necessitando para diminuir a superlotação das UAS, além, é claro, das medidas preventivas, como vacinação, por exemplo. E a gente, por exemplo, que viveu naquela época da pandemia, a gente está acostumado um pouco mais, a gente vivenciou essa experiência mais na pele em relação à vacina. Um outro questionamento que o Rafa fez em relação àquele efeito rebanho. Como o senhor estava explicando, demora um pouco para a gente ver os efeitos dessa situação, então leva em consideração ali 15, 20 dias. A gente pode comparar um movimento com o outro? A vacinação contra o Covid, na época da pandemia, teve um efeito totalmente diferente. O número de mortes era infinitamente maior, haviam questões de negacionismo, outras questões de busca acentuada da vacina, são contextos totalmente diferentes, né? É que não cabe comparação, ao passo que no começo se disputava vacinas, se buscava no outro, se negava vacinas. Eu acho que a mentalidade da população ela mudou um pouco, né? Mas ainda temos casos de negacionismo às vacinas. Estamos tentando desmistificar essa questão, precisamos vacinar a população, só assim como medida preventiva. Falei de medidas de tratamento assistenciais, seriam mais leitos para esvaziar as UAS, e outras medidas seriam as medidas preventivas, como a vacinação, por exemplo, que ajudaria bastante esses dois extremos, pontuando só algumas coisas, por exemplo. Perfeito, mas o que a gente consegue ver hoje é aqueles dados que foram publicados há 15 dias. Tem essa pausa aí para que a gente consiga ver os efeitos dessa vacinação. Sem dúvida nenhuma. Naquelas ações que foram anunciadas, a última e mais importante delas é a vacinação em massa, que nós esperamos que ainda permaneçamos com as nossas unidades, com um público maior durante todo o mês de junho, a depender da variação de temperatura. Então temos agora dias mais frios, não sabemos da próxima semana, não consultamos os boletins meteorológicos, mas esperamos ainda durante o mês de junho e os primeiros dias de julho um pouco aumentar ainda nossas unidades, o qual nós estamos preparados para atender. É claro, tem fila de espera, tem aumento da demanda, tem aumento das internações, mas nós estamos trabalhando sistematicamente para reduzir esses tempos. Muito obrigada, secretário. É isso, Rafa, volto com você aí no estúdio. Perfeito, obrigado, Débora. Secretário também, meu abraço, obrigado aí pela gentilmente, explicando, falando sobre esses números, falando sobre esses casos e essa preocupação que existe na cidade toda. E tem muita gente que está pegando gripe, que está apresentando algum tipo de problema com essa mudança climática também. Então, por favor, a orientação é procure uma unidade de saúde, tome a vacina, ela está disponível em diversos pontos aqui na nossa cidade e é fundamental que a gente se cuide. Tomar vacina não significa que você não vai ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de gripe. Mas a questão é que o sintoma é muito menor, as situações mais graves acabam não ocorrendo para a pessoa que está protegida.
Então, por favor, fica aqui esse alerta, vamos tomar a vacina, oriente aí a família toda para fazer isso. Eu até fiz essa pergunta agora há pouco, quem tomou vacina em casa? Você tomou, não procurou? Vacina que está à disposição para todo o público, procure a unidade de saúde mais perto da sua casa. Aqui são diversos pontos, um trabalho também que está sendo feito itinerante em diversas regiões para atender a nossa população. Isso não só aqui, mas em toda a nossa região. Então, por favor, esse chamado para todos vocês que estão acompanhando aqui a nossa programação.